Vamos então pegar algumas anotações desse livro, Documentos da Igreja Cristã, da editora Haste, e o Reid Baterson, ou H. Baterson, aí vai depender de cada um, ele catalogou uma coleção de textos que estavam fragmentados e ele transformou numa obra para a gente ver o que algumas pessoas escreveram no primeiro século, por exemplo. Nós temos aqui Tácito, no julgamento de Pompônia Grecina, no ano de 57. Pompônia Grecina, no ano 57 da era cristã. Olha quanto tempo tem o documento, só para ter uma ideia. Pompônia Grecina. P-O-M-O. P de pato, O de ovo, M de mãe, P de pato, O de ovo, N de Nair, I de igreja, A de amor. O julgamento de Pompônia Grecina, no ano de 57 da era cristã. Vamos pegar aqui o texto que Tácito escreve. Pompônia Grecina, dama da alta sociedade, esposa de Aulo Plaucio, um homem que conquistou parte do sul da Bretanha no ano de 43 a 47. Esposa de Aulo Plaucio, que, como já mencionei, foi aclamado por sua campanha contra a Grã-Bretanha. Foi acusada de aderir a uma superstição importada e entregue a seu marido para julgamento. Este seguiu precedentes antigos, ouvindo o caso que envolvia a condição legal e a dignidade da esposa, e a declarou inocente. Porém, a longa vida de Pompônia transcorreu em constante melancolia. Após a morte de Júlia, filha de Druso, no caso essa Júlia seria bisneta de Pompônia, filha de Ático, que morreu em 43 Anno Dominus. Após a morte de Júlia, filha de Druso, viveu ainda 40 anos, trajando luto e fartando-se de tristeza. Sua absolvição, ocorrida durante o reinado de Cláudio, veio a ser-lhe motivo de glória. E aí agora a gente vai ver a anotação do Baterson. Conjecturou-se que esta superstição importada não era outra senão o cristianismo. Citam-se em abono desta hipótese inscrições do século III, mencionando como cristãos membros dessa realidade aqui. Para a sociedade depravada da era de Nero, a austeridade e o retraimento de Pompônia só podia ser um luto perpétuo. Então, como ela tinha um comportamento mais reservado, num período como aquele, vocês, se assistirem qualquer filme relacionado ao Império Romano, possivelmente vocês vão encontrar em dado momento alguma coisa de promiscuidade. Na nobreza, maior ainda, né? Não sei se é porque o pessoal que tem mais dinheiro, né, pode fazer mais graça do que quem tem menos, né? Geralmente quem tem menos dinheiro acaba sendo um pouco mais conservador. Mas assim, nesse caso aqui, a gente observa que ela era uma pessoa reservada. E aí o historiador ele chega a dizer que isso se deve ao fato de ela aderir a uma certa superstição, uma coisa mais ou menos assim. Continuando, a perseguição de Nero em 64 está na obra de Análise de Tácito também. Mas os empenhos humanos, as liberalidades do imperador,
e os sacrifícios aos deuses não conseguiram apagar o escândalo e silenciar os rumores de ter sido ordenado o incêndio de Roma. Para livrar-se de suspeitas, Nero culpou e castigou com supremos refinamentos de crueldade uma casta de homens detestados por suas abominações e vulgarmente chamados de cristãos. Então a gente observa aqui que o historiador ele está falando de um grande incêndio de Roma que se deu no verão de 64 da era cristã, no Dominus, né? A gente observa aqui que o próprio autor ele está falando sobre a questão que os empenhos humanos, as liberalidades do imperador e os sacrifícios aos deuses não conseguiram apagar o escândalo e silenciar os rumores. Ou seja, sabe como é que são as coisas? Pegou fogo em Roma. Como assim? Acidente? Aí alguém, sempre tem alguém, né? Que viu. Exatamente, a coisa é mais ou menos assim. Então, aí, dada essa situação, para se livrar das suspeitas, o que ele fez? Culpou e castigou o pessoal que já era odiado. O pessoal já não ia com a cara de crente mesmo. Entende? É aquele caso, né? Por exemplo, todo mundo pode chegar e falar: pastor é tudo ladrão. Agora vai o pastor falar algumas coisas de um determinado segmento da sociedade para ver se a vida dele não vira um inferno. Então, a gente, por exemplo, vai reparar aqui, né, que ele fez como é que eu posso dizer? Ele usou de uma certa fraude, meio que assim, o próprio historiador aqui não acredita na culpa dos cristãos, mas aquele caso, o governante está dizendo que foi. E detalhe, não é um presidente que você pode depor, é um imperador, filho. Se ele cismar que tu tem que morrer, tu tem que morrer. Se ele falar que o imperador está errado, tá maluco? Entende como é que é o negócio? Então o que acontece? Politicamente ele não tinha como se livrar dos rumores. Como é que ele vai se livrar dos rumores? O pessoal vai falando na boca miúda, a coisa vai circulando, até que politicamente ele perde popularidade. Popularidade é importante para um político, certo? Então o que ele faz? Foi fulano. Já que o pessoal já não gosta muito de crente, beleza, certo? Então foi assim com a crucificação de Cristo. Ele lavou as mãos, mas é o seguinte: se ele segura, não, ele está certo, eu não vou. Eu não vejo culpa nesse cara. Então você é inimigo de César. Opa! Perdeu para a sociedade. Deu para entender? Perdeu. Exatamente. A opinião pública é o que mais faz, tanto que você vai perceber algumas situações em que assim, o que o político mais teme? Claro, com exceção do presidente, a imprensa. Vai todo mundo jogar na água da imprensa, ninguém vai entrar em conflito com ela. Tanto que o ex-presidente falou que um dos erros dele foi de não ter regulamentado a imprensa. Depende. Entende? Tem uns lugares aí que vão uns deputados aí, uns candidatos aí que não fez nada, volta em algum local que são. Teve na Bahia para jogar dentro do balão. Que isso? Tem isso também. Mataram não, o balão que ele falou que canalizaram, canalizou, jogaram ele no balão. Porque aquele caso, por exemplo, você como político, assim, a tua única força é o aparelho do Estado. É como, por exemplo, o governador de São Paulo estava cheio de viatura nas redondezas do imóvel dele. Viaturas que deveriam estar fazendo o trabalho de servir e proteger, né, o Estado. Mas aí o que acontece? Por que isso daí? Porque se você não é respeitado pelo seu povo, a qualquer momento, qualquer coisa pode acontecer. Qualquer coisa pode acontecer. O governador de São Paulo proibiu sair, tudo fechado, pelo prefeito. Pegaram o filho dele fazendo piquenique na praia. Aí, ó. Baixaria. Eu soube de uma festa aí, que ele falou que era boato. Agora... O governador do Rio. O do Rio. São Paulo. Na praia. Tudo fechado, não pode ir pra praia, mas o filho do governador
estava na praia com mais 42 pessoas. Mas você chegou a ver a matéria ou... Passou, eu vi no... Não foi tia do Zap, não? Não. Ah. Eu escutei na Tupi, eu vi na Bandeirante. Os mais abastados fazem isso aí, Mas o camelô que vende picolé toma coça da guarda municipal. Mas aí o que acontece? Voltando para cá, o que ele fez? Foram os cristãos. O pessoal já não gosta mesmo dos caras. Então beleza, a gente aceita. A gente já está querendo, né, bater em um mesmo. Então, porque hoje a gente vê filme do Steven Seagal, né? A gente vê Van Damme, a gente vê uns negócios assim. Eles não tinham isso, então tinha que ser ali né, do jeito mesmo, como é que tem que ser. E aí nesse caso, né, por exemplo, a gente tem aqui a anotação do Tácito dizendo que com supremos refinamentos de crueldade, uma casta de homens detestados por suas abominações. O que seriam essas abominações? Acusava os cristãos de infanticídio, matar criança, canibalismo, incesto, entende? Então, por exemplo, você vai ver a questão do incesto. Os camaradas, eles são casados com as suas irmãs, porque todo mundo nos chamava de irmão ou irmã. Aí você percebe como é que é o esquema? Você pega uma informação, você mexe no negócio, porque é minha irmã. Pô, mas tá casado com sua irmã? Não, mas ela não é irmã biológica. Mas a irmã é irmã. Pô, mas é incesto. Aí, entende? Aí vai. A questão do canibalismo. Lembra? Comer a carne e beber o sangue de Jesus. Olha como é que a coisa vai, certo? E então, deu para entender? E aí, a questão, né, de, por exemplo, você ver coisas assim, são acusações que foram levantadas contra os cristãos. E ainda tinha uma outra situação, né? O fato de serem acusados também de ateísmo. Por quê? Porque o Deus a quem os cristãos adoram é invisível, não é imagem, como no caso de Zeus, entende? No caso de Afrodite, de Diana, esses negócios, não é a mesma coisa. Então, crê em Deus, crê. Cadê Deus? Não, mas não tem como ver. Entende? Não adora o imperador. É ateísmo, entende? Não adora, né? Embora o culto ao imperador não estava consolidado aqui, mas assim, não adora os deuses que o mundo pagão adorava. Então eles são tratados como ateus. Mas eles não eram ateus. Tá, mas é aquele negócio. O amigo, se tiver defeito, a gente tira. O inimigo, se não tiver defeito, a gente põe. Entende? Então, quem quiser, eu já falei, falei isso até na igreja na quarta-feira mesmo, né? Falando sobre as 7 taças da ira de Deus. Falei, é o seguinte, o povo cheio de sede no sangue dos cristãos, né? Beleza. O próprio anjo dizendo, isso daí é o sangue dos santos. Não queria beber sangue? Vai ter sangue, entende? Então, tá dando para entender? Ou seja, ele quis de todas as formas justificar a atrocidade que ele estava cometendo. E aí o que acontece? Junta um pessoal que é ruim, cola e começa a acreditar. É que nem, por exemplo, vamos e venhamos, não sei quantos viram o caso daquele cabo de operações especiais lá da Bahia. Então, que assim, todos os jornais surtou aquele negócio todinho. Só que, por exemplo, um cara que surta, se veste, diz que vai resolver não sei o que lá, e aí ele vai para um local assim, onde ele teria visibilidade. Para quem surtou, eu achei que ele estava com a cabeça bem fria. Aí chega lá, ele faz um discurso. Para quem surtou, né, ele faz um discurso dizendo que ele não vai prender, não vai maltratar cidadãos que estão querendo trabalhar para defender a sua família. Outra coisa, foram 10 disparos, inadmissível para mim. Tá dando para entender? E aí o que acontece? Uma outra situação, né? E quando ele falava algumas coisas, ele dava coisa de 1 ou 2 disparos para o alto. Para quem surtou, eu estou achando esse camarada bem consciente, né, da situação. E aí, observa bem como é que são as coisas. Você vê, claro, todo mundo dizendo que ele surtou, né?
qualquer jornal que você fosse era surto, não tinha para onde correr. E aí, por exemplo, você olha um contexto daquele, né, em que ele estava incomodado com aquilo, certo? A ponto de chegarem seus colegas, né, que assim, a câmera que a gente viu parecia o quê? Ele estava numa distância daqui onde eu estou até ali o Renato, atirou no pessoal e o pessoal reagiu. Mas alguém pegando, né, numa panorâmica, viu que ele estava coisa de praticamente, não sei se era 15 ou 20 metros de distância. Ele não estava assim dando um tiro no cara, né? Então, e detalhe, os especialistas de lá da Bahia, né, da polícia, onde ele servia, né, esqueci o nome do comandante, comandante não, porque é outro nível, mas assim, de um militar de uma alta patente, né, mas que estava dizendo o seguinte, que estava em defesa dele, que o que tinha acontecido foi, teve o coice e parecia que ele estava apontando para eles, só que se ele estivesse apontando para eles, alguma coisa ali teria pegado, porque do jeito que estava, né, e aí o que aconteceu? O pessoal que estava do outro lado, protegido atrás do carro, quem estava na direção dele só se escondeu, quem estava do outro lado não viu ele do lado de cá e começou a atirar, e aí o pessoal já saiu atirando também, certo? E aí, por exemplo, diante de um quadro daquele ali, a gente vê o que? A angústia de um cara, mesmo que ele tivesse surtado. Eu acho estranho alguém surtar daquele jeito, mas mesmo que ele tivesse surtado, surtou por quê? Ele percebeu que, peraí, não foi para isso que eu entrei na corporação. Eu não entrei na polícia para fazer isso com quem vende picolé. Eu não entrei na polícia para fazer isso com quem abriu uma loja meia porta, porque é o seguinte, o trabalhador virou um criminoso, né? O dono do armarinho virou bandido. Por exemplo, eu fui tirar o cara que eu faço a minha apostila, né, para trabalhar com vocês e tudo tal. Ele, pastor, quando você vier me avisa que a porta está pela metade. Imagina o que é o dono de uma empresa que tem que pagar, porque é o seguinte, o imposto continua, IPTU, ICMS, tudo continua, né? Então é aquele negócio, para você ficar em casa, né, e vai vir, né, por exemplo, vai cair o maná na tua porta. Então nessa situação, o que aconteceu? Ele ficou em crise com aquilo, mas tem gente que gosta. E quem gosta, essa é a chance. Se eu posso dar um tapa nas costas de uma mulher de 65 quilos, é só esperar ela ficar nervosa, falar um negócio, foi desacato e pô. E detalhe, que jornal vai divulgar isso? Não divulga. O jornal não divulga isso. Entende como é que é o negócio? E aí você percebe, por que eu estou falando isso? Alguém pode falar assim, mas o que isso tem a ver com o incêndio de Roma? É que, por exemplo, observa bem, quantas vezes vocês já não viram parlamentares falarem da truculência da polícia? Hoje você não escuta determinados parlamentares falarem de truculência. Não, eles estão cumprindo a lei, entende? Fulano foi folgado. Agora, por exemplo, há um tempo atrás eles não falavam isso. É a polícia que mais mata, né? Tá dando para entender? Então observa bem, você tem o seguinte, por exemplo, diante de um governante que não tem sensibilidade para com o seu povo, aquela força militar institucionalizada, de gente que já curte mesmo uma parada, porque, por exemplo, no caso de Hitler, tinha militares que eram contrários a ele, mas tinha uma galera que estava curtindo o sabor da parada, deu para entender? E sem falar o seguinte, a mídia ainda ajuda. Então, gente, se vocês conseguirem assistir O Quarto Poder com Dustin Hoffman e John Travolta, O Quarto Poder, é incrível, mas é incrível o quanto uma realidade fica diferente por causa do discurso midiático. Gente, é incrível, entende? Então, qualquer coisa, dá até um Google aí, dá Google, agora é verbo, né? Dá um Google que você vai achar esse filme que eu estou falando. Então, voltando para cá, o que acontece? O governante fez a bosta,
Mas aí tem opinião popular. Não, fui eu não, foram os cristãos. Então, observa bem, o governante faz a besteira. Os rumores começam. Governante precisa de opinião pública. Mesmo sendo um ditador, precisa de opinião pública. Tem gente que defende Maduro até hoje, né? Tem gente que defende o Nicolás Maduro na Venezuela até hoje. Aqui no Brasil tem gente que fala que a Venezuela é uma democracia. Olha aí, os refugiados vieram para cá de onda. Mas aí o que acontece? Em relação a isso, o governante fez uma besteira. Então ele, opinião pública, vamos fazer alguma coisa para ficar bem com a opinião pública. Foram os cristãos. E os cristãos já são odiados, são tidos como ateus, são tidos como incestuosos, são tidos como canibais. Os caras pregam contra o nosso estilo de vida. Pensa bem, a gente quer sair por aí, eu quero espalhar meu amor por aí, eu quero catar geral, tá entendendo? Eu quero ficar no vai malandra, e esses crentes dizendo que eu estou em pecado. Então o que acontece? Tu fica com bronca dos caras, entende? Então aí, por exemplo, aí vem esse cara só não vale dança homem com homem, não, daí foi Timaya. Então, nesse caso aí, observa bem, né? Misturei as coisas. Então, aí você olha, né, pro lance desse, você vê, beleza, era tudo que Nero precisava. Vou botar na conta de um povo odiado. Mas o cara que está escrevendo, ele sabe que não é verdade. Ele sabe que não é verdade. Não que ele amasse os cristãos, mas ele sabe que não é verdade. Oi. Exatamente. Sendo que, por exemplo, não sei se você percebe que hoje em dia, o que eu estou observando? Muitas vezes as pessoas chamam de fake news aquilo que elas discordam. Quando é o que elas concordam, elas dão um nome bonito, porque não foi bem assim, tem uma errata, tem não sei o que, o fulano não conhece os meandros daquilo e tudo tal. Eu lembro que, por exemplo, deu uma discussão no meu perfil, porque eu estava criticando a redação do jornal Dia, que falou que o pastor da igreja da Michele Bolsonaro estava internado com Covid, e era o pastor Sócrates Oliveira, que não é pastor da igreja da Michele Bolsonaro, mas é diretor executivo da Convenção Batista Brasileira. E aí acontece, eu falei, se o cara fala isso, né, porque isso eu sei que não é, se o cara fala isso, né, e isso não é verdade, quem garante que ele não está falando outra coisa que não é verdade? Aí veio uma turma, né, claro, quem concorda comigo diz uma coisa, quem discorda de mim, não é nem que discorda de mim, mas assim, é contra, mas deixa pra lá, acontece, nessa situação, não é bem isso, porque de certa forma, né, ele é pastor da igreja da Michele, porque ele é pastor da denominação batista. Aí o outro, não, mas é porque ele não conhece bem o ambiente denominacional batista. Aí eu botei, se não conhece, pesquise, se não pesquisou, não publique. Se publicou sem saber, é mentira. Está dando para entender? Então o que acontece? Aí, por exemplo, porque onde eu quero chegar com isso? Você percebe que assim, junta tudo. Eu não estou bem intencionado. Aí eu procuro alguém para difundir a minha ideia. Aquele grupo ali já não é muito querido mesmo. Então, acabou. E aí, voltando para cá, a gente observa o seguinte, que ele vai, para se livrar de suspeita, ele culpou, castigou, com supremos refinamentos de crueldade, uma casta de homens detestados por suas abominações. Por exemplo, só para ter uma ideia, os cristãos eles eram acusados de ateísmo, de comer os próprios filhos, de haver entre eles mesmos relações sexuais entre filhos e mães. Olha quanta coisa era falada dos cristãos. Então o pessoal fala assim, esses caras são doidos, né? E vulgarmente chamado de cristãos, lembra? Cristãos, pequeno cristos, é como se eles fossem cristinhos, e olha os cristinhos aí, entende? Era meio que assim, vamos zoar esses caras. Só que cristão pegou como um nome honroso, né? A gente hoje vê cristão como algo positivo. E aqui, Cristo, do qual o seu nome deriva,
foi executado por disposição de Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. Reprimida durante algum tempo, essa superstição perniciosa voltou a brotar, já não apenas na Judéia, seu berço, mas na própria Roma, receptáculo de quanto sórdido e degradante produz qualquer recanto da terra. Então a gente percebe que ele não amava os cristãos, mas ele sabia que Nero tinha exagerado. Então observa bem ele dizendo o seguinte, né, que assim, olha, Cristo, do qual seu nome deriva, foi executado por disposição de Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. Então aqui ele está reconhecendo a existência de Jesus. E isso aqui por volta, né, de coisa de 64 ano do Senhor, né, era cristão. Foi por aí que Paulo foi assassinado, não foi 64? Foi. Eles foram martirizados nesse período. Então, continuando aqui, deixa eu ver. Tudo em Roma encontra seguidores. De início, pois, foram presos todos os que se confessavam cristãos. Depois, uma multidão enorme foi condenada, não por causa do incêndio, mas acusada de ser o opróbrio do gênero humano. Então, ou seja, o incêndio, eles são culpados, mas depois é porque é o seguinte, essa raça, essa gente, cristão, tem que morrer. Ou seja, o ódio aos cristãos foi se cristalizando. Aí observa bem, é novidade? Não é. Fala. Através de um general que houve uma situação dessa aí da minha perseguição, segundo o livro que eu li, foram mais de 900 mil cristãos que foram crucificados. Não havia lugar para aí, uma pá. Parece sangueiro que foi. E seguindo aqui, acrescente-se que, uma vez condenados à morte, eles se tornavam objetos de diversão. Imagina o prazer do pessoal de saber que vai ter crente que vai ser martirizado, vai ser torturado, vai ser morto. Então onde é que veio a tal da Malhau-Ju? Ninguém sabe a história, mas ninguém conta, né? Mas e então, continuando aqui, alguns, sente o drama, alguns costurados em peles de animais, expiravam despedaçados por cachorros. Fulano, você saiu da igreja por quê? O pastor não me deu boa noite. Gente, eu fico com dúvida se eu sou crente quando eu leio um negócio desse. E eu não consigo imaginar como é que tem crente que se diz seguidor de Jesus. Meu pastor é Jesus. Aí tu olha e fala assim, caramba, pensa na cena, fala. Mas o problema é que tem muitos que não abrem a memória, não abrem a cabeça para poder ter uma leitura assim, porque não está na Bíblia. O meu pastor nunca falou sobre isso, então é esse. Mas eu nunca ouvi falar sobre isso também, não. Em geral. Sim, mas imagina se tivesse tudo isso na Bíblia. É documento histórico, né? Você estaria hoje dentro da igreja? Sabendo a história toda essa, você estaria hoje dentro da igreja? Enquanto muitos estão esperando o apocalipse, o final, aí, ó, quantos milhões de cristãos morreram injustamente? Tem uma cópia da... Sem falar hoje em dia em lugares, né, que cristãos são mortos, expropriados, perseguidos, um monte de coisa. E essa onda o STF quer colocar no Brasil, tá? A Colômbia quer assim, né? Não, a liga feia, o STF está querendo deixar todas as igrejas de proibir o evangelho no Brasil. Eu falo de bandido, mas não falo do STF. Aí o que acontece? Tu quer... Não, tudo bem. Tá rindo, velho? Tá rindo o quê? Mas o que... Não, porque é o seguinte, ó, o bandido fica no reduto, o Estado tá em tudo que é canto, velho. O quê? Então, mas aí, voltando para cá, né? Então, alguns costurados em peles de animais expiravam despedaçados por cachorros, outros morriam crucificados, outros ainda eram transformados em tochas vivas para iluminar a noite.
Imagina você ouvir seu pai ou sua mãe gritando, agoniado, né, agonizando ali. Para esses festejos, Nero abriu de par em par seus jardins, organizando espetáculos circenses em que ele mesmo aparecia, misturado com o populacho ou, vestido de cocheiro, conduzia sua carruagem. Suscitou-se assim um sentimento de comiseração até para com homens cujos delitos mereciam castigos exemplares, pois se pressentiam que eram sacrificados não para o bem público, mas para a satisfação da crueldade de um indivíduo. Então essa foi a realidade. Então, eu não sei se deu para perceber que assim, a gente tem duas situações aqui narradas por Tácito, e a gente vai para a próxima agora, narrada por Suetônio. Então, Suetônio está falando aqui já sobre judeus expulsos de Roma. Visto que os judeus instigados por Cresto estavam continuamente provocando distúrbios, Cláudio os expulsou de Roma. Então a gente vê aqui a questão de querelas, né, entre mestres do judaísmo e do cristianismo. Então a gente via que estava tendo, por exemplo, o cristão vai pregar, e aí vem os judaizantes. Vocês devem reparar que isso tem em todo o Novo Testamento, desde quando se começou a pregar aos gentios. E isso não ficou estacionado ali, a coisa foi seguindo. O Sinédrio já era envolvido com essa cúpula também. E era o que o Papa ali. Tem duas situações. Por exemplo, o Sinédrio principalmente começa a marcar em cima dos cristãos pelo fato de os cristãos pareciam ser, como você falou anteriormente, uma seita do Nazareno. E ao olhar romano que eu falo aqui, não da cidade de Roma, mas do Império Romano, ao olhar romano, parecia que o cristianismo era uma ramificação do cristianismo. Então, nesse contexto, a cada igreja que vai nascendo entre gentios, vem os judaizantes para, olha só, você até pode ir para o céu, você pode ir para o céu sim, Jesus salva, mas aqui é cristão judaizante, entende? Não é judeu sem ser cristão. Judeu sem ser cristão é aquela perseguição, como você falou do Sinédrio, que Paulo está perseguindo os cristãos. Aqui a gente, por exemplo, tem várias situações. Tem tanto a questão da perseguição a cristãos, como tem também judaizantes atazanando a vida da igreja. A cada gentio que é evangelizado, aí vem o judaizante, tá vendo esse leitão a pururuca? Não pode não, essa ponta de costela também não pode não, tá dando para entender? Essa linguiça aí também não pode não, e tem que cortar o bilau. Então o que acontece? Nessa brincadeira, olha como é que fica a vida desse povo. Então, quer saber? Expulsar essa raça daqui, eles estão mexendo na paciência. Claro que é um modo que eu estou usando para ilustrar a fala de Cláudio, tá? Não sou eu que estou dizendo, expulsar essa raça, até porque eu não tenho esse poder, entende? Eu mal posso sair de casa. Eu lembro que o governador que está suspenso, ele tinha falado que se a gente saísse de casa, ele ia até prender a gente, não sei quem lembra disso, né? Então eu estava com medo, mas eu falei, prefiro ser preso do que passar fome, né? Então, nesse caso... O governo federal, eu estou aqui no campo, eu tenho um Instagram, eu sigo no Instagram. Tá me seguindo? Eles curtiram um vídeo meu fazendo um louvor. Tá vendo? Governo federal. Você pode observar, governo federal notícia. Pô, legal, Federal Notícia. Um vídeo meu fazendo um louvor. Então... Tem dois aqui do governo. Legal. Então, nesse caso aqui... O projeto e o governo mesmo. Então, nesse caso, a gente viu aqui essa expulsão registrada por Suetônio. Suetônio, ele também escreve sobre a perseguição de Nero, enquanto sobre os judeus expulsos ele está lá na década de 52, né, ano do Senhor, ou era cristão. E aqui
Suetônio já está no ano 64, falando também da perseguição de Nero. E ele diz o seguinte: durante seu reinado, muitos abusos foram severamente castigados e reprimidos, enquanto muitas novas leis promulgadas. Parece que, de acordo não apenas com os filmes que a gente vê, mas parece que Nero era doido mesmo, né? Então, aí dizendo aqui, e detalhe, mesmo Nero sendo um cara desse tipo, você vai ver Romanos 13 dizendo que é para a gente respeitar as autoridades, elas são constituídas por Deus e tudo tal. Aí eu não sei se dá para entender, né? É interessante que aqui no nosso contexto hoje, quando se fala de respeitar a autoridade, orar por elas, aquele negócio todinho, aí boa parte dos cristãos falam que não é bem assim. Aí eu lembro que numa discussão, né, quando uma pessoa estava falando sobre não sei se foi em relação ao Supremo Tribunal Federal ou a Comissão Parlamentar de Inquérito, alguma coisa assim. Aí uma dessas pessoas chegou e botou assim: não, mas é para respeitar a autoridade, parará. Aí alguém falou assim: ah, entendi, né? Quando é a autoridade que a gente gosta, a gente usa o texto. Quando é a autoridade que a gente não gosta, a gente não usa o texto. Então aqui você percebe que assim, o imperador não era bonzinho, mas a Bíblia ainda assim diz que é para a gente orar, interceder e respeitar, certo? E Romanos 13, aí tem No final. Que todos devem sujeitar-se a autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades existem e foram estabelecidas por Deus. Viu? Então, voltando para cá, durante seu reinado, muitos abusos foram severamente castigados e reprimidos, enquanto muitas novas leis promulgadas. Determinou-se um limite aos gastos. Os banquetes públicos foram reduzidos só à alimentação. As tabernas, que outrora forneciam toda a classe de guloseimas, passaram a vender apenas legumes e verduras cozidas. Castigou-se aos cristãos, sectários que aderiram a uma nova e maléfica superstição. Você vê que não são os caras que gostam de crente, eles estão descrevendo a história, entende? Então, castigou seus cristãos sectários que aderiram a uma nova e maléfica superstição. Pôs-se um freio aos abusos dos cocheiros que, donos de antiga imunidade, se arrogavam o direito de usar e abusar das pessoas, divertindo-se em roubar e defraudar. Foram banidas as pantominas e companhias teatrais. Então observa bem que o cara era do tipo assim: acordei e agora não quero isso. Então eu estava até falando isso ontem no nosso culto, que por exemplo, esse período que a gente está passando, está a discussão, né, se os templos vão ficar fechados, se não vão. Alguns talvez possam fazer live, outros nem live, ou seja, está ao sabor do pequeno reino, está ao sabor do mini rei, que pode decidir. Por exemplo, quando eu via filme nos Estados Unidos, eu via que, por exemplo, digamos, um filme de ação, o cara sai de um estado e vai para o outro. Aí o policial do outro estado vê um vacilo dele e fala: aqui isso não pode, tu tá errado, e leva para a delegacia. Eu falava assim: caramba, deve ser confuso um negócio desse, né? Cada lugar é um tipo de lei, né? Um negócio assim mais ou menos. Aí você, Brasil não, Brasil é uma coisa só. O continente. Não é mais, não é mais, entende? Então, por exemplo, observa bem, enquanto tem prefeitura que está multando pessoas que estão com estabelecimento aberto, em alguns, né, está prendendo pessoas, em outros, né, imagina, cara, você está lá com a sua caixa, está com a tua caixa ali de Gatorade, está com a tua caixa de Guaraná natural, aquele negócio todinho, pensando como é que você vai levar comida para casa. Aí aquele guarda municipal concursado, que tem o dele certo, porque a prefeitura continua arrecadando, certo? Tem o dele certo, sabe assim, aí eu lembro do cabo que acabou morrendo, né? Que assim, ele teve crise de consciência.
Aí você às vezes vê, por exemplo, um indivíduo que, sei lá, parece que já curte a parada, aí trata aquela pessoa com violência, porque uma coisa é o seguinte, ó, vou ter que te prender. Cara, ó, por favor, não dificulta o meu trabalho, eu tenho que fazer isso e tudo, tal, não sei o que, não sei o que lá. É uma situação. E aí de repente você até vai chamar um outro tal para ajudar a imobilizar o cara e levar o cara. Agora, pegar cacetete, entende? Torcer braço de mulheres, é assim, parece que a pessoa já quer, entende? Só queria que a lei fizesse assim, vai Rex, só queria isso, mais nada. E aí nesse caso, observa bem como é que são as coisas. Você vê o imperador aqui, ó, é o seguinte, nada de guloseima agora, só legume e verdura. E aí eu estava falando na minha igreja ontem, né, que assim, eu não tenho crise da gente fazer live, até porque ano passado todo mundo fez live. Só que o que está acontecendo agora é que é o seguinte, já está indo para julgamento na Suprema Corte, que o governante pode chegar e dizer, não, está fechado, ou está aberto assim, ou está aberto assado. E aí, peraí, alto aí. Uma coisa é o seguinte, olha, vamos chamar a liderança religiosa, a situação é essa, se isso não acontecer, uma multa aqui, não sei o que lá, se a fiscalização bater, tiver tantas pessoas, é uma situação. Agora dizer assim, ó, não pode, aí alguém vai dizer, não, mas você precisa de alguém que te dê segurança. Aí tu fala assim, hoje é para me proteger de Covid-19, e amanhã? E depois da manhã? Aí, alguém que está ouvindo o que eu não estou falando, vai dizer que eu estou defendendo a aglomeração. Gente, não vou falar o nome do lugar, porque vai que eu preciso ir lá pregar de novo, e alguém não deixou entrar. Mas, por exemplo, eu fui pregar num determinado lugar, entende? É tipo um bairro, mas não é bem um bairro, entende? Aí eu fui pregar num determinado lugar, o que acontece? Antes de subir a ladeira, certo? Asfalto, bonitinho. Antes de subir a ladeira, quando eu estou subindo, era um domingo de manhã, vindo aquela turma de jovem, uns chamando Jesus de Genésio, né? Aí vinha aquelas meninas perto de pegar um resfriado, aí tava aquele negócio, tava daquele jeito. Aí eu pensei, que lá devia ter álcool em gel, mas ninguém desceu de máscara, entendeu? Aí quando eu subo para pregar, lá, né, no final da ladeira, aí a igrejinha, maquininha para ver se eu estava na temperatura. Aí eu falei assim, meu Deus, se eu não tiver, eu vou ter que ser filmado daqui para o pessoal me escutar, porque eu não vou poder entrar. Temperatura, álcool em gel numa mão, álcool em gel na outra, a máscara, por favor, tá, pastor? Botei máscara e tudo tal. E o judiciário do meu país diz que esse pessoal tem que fechar, mas o judiciário do meu país não diz que tem que fechar esses bairros. Entende? Não tenha circulado lá no próximo serviço, tem um estacionamento. O guarda municipal parou na porta para revocar os carros de estacionamento. Tudo multado aí, cara. O cara vai deixar lá. Quem sou eu? Você vai levar o carro? Não. Eu vou levar agora. Ninguém pega carro. Ligou, daqui a pouco custou 2 viaturas da Federal. Eu sei o cara de advogado, quem é? Chama. Serão os chamados guardas municipais. Sabe por quê? Porque o prefeito mandou revocar tudo. E tem uma lei federal que governa o prefeito. Ele é municipal, ele não pode se meter nisso. Cara. Não é a área dele, é a área do governador, não do prefeito. São os quatro guarda municipal algemados, juntos, mandaram chamar o cara que estava no dia, que era o responsável do plantão, todo mundo algemado com a delegacia da Polícia Federal, junto com os sete revocadores. Vocês vão perder o direito de revocar carro e vão perder o relógio. Já é um susto, né? Quem vai fazer isso? Aí o que aconteceu? O cara que
A guarda municipal, pô, mas eles não estão pensando na gente. É o cara que vendia aquela carne, vendendo carro ali em frente ao porto, em frente a garagem, falou assim: qual foi o momento que você lembrou que eu tenho família para sustentar? Exatamente. Não, mas é diferente. É o cara que era a polícia, que era o dono, falou assim: diferente não. É a mesma coisa. Você está pensando que o seu direito está defendido, sai do bolso dele. Ele não pode trabalhar, nem você. Mas é. Então, aí é o que eu estou falando. Por exemplo, a gente está vivendo um período em que assim, cada um faz o que quer. Então, qualquer coisa pode acontecer. Tá me lembrando a era dos vikings, dos homens da caverna, porque é o seguinte: vai chegar uma hora, o que você não faz para defender o leite do seu filho? Então, aí por exemplo, o imperador aqui estava brincando de rei. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. E nessa brincadeira, né, que brincando de rei, ele vai e faz o quê? Opa, vamos castigar os cristãos. Então a gente percebe que assim, além de, é claro, né, nada de teatro, nada disso, nada daquilo outro, acordou com a macaca. Mas o que a gente percebe é que é o seguinte: o historiador, ele está deixando claro que os cristãos são sectários, que aderiram a uma nova, porque a religião era recente, uma nova e maléfica superstição. Não vamos esquecer que Jesus morre na década de 30, a gente está aqui na década de 60, o cristianismo tinha 30 anos, então uma nova superstição na leitura dele, né? Então a gente olha para isso daí e já fica, né? Uau, que negócio é esse? Então, minha gente, a gente viu aqui duas obras de Tácito e a gente viu duas obras de Suetônio no primeiro século, já que a gente está tratando aqui de documentos da igreja cristã até o ano 100. Na próxima semana a gente deve pegar alguma coisa a partir do ano 100, porque a gente vai estar trabalhando um outro período. Beleza? Alguém quer falar alguma coisa antes da gente encerrar? Amém. Então, legal.